Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Agora Notícias, um canal voltado para notícias de uma forma geral, entretenimento e vida dos famosos. Desde já dispara o seu dedo no like, compartilhe o vídeo, ative o sino para receber as notificações em primeira mão do nosso canal. Bora de notícias? Guerra entre Rússia e Ucrânia chega ao 28º dia. O embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, criticou o pedido de envio de armas para as forças ucranianas, que são atacadas pela Rússia há um mês. A militarização da Ucrânia representa uma ameaça direta à segurança europeia e global, disse segundo o relato divulgado pela embaixada, falando sobre o risco de armas caírem nas mãos dos terroristas. O governo ucraniano pediu aos países ocidentais que entreguem armas ofensivas como forma de dissuasão contra a Rússia. Hoje, a guerra é em seu 18º dia, com a Ucrânia apostando em uma defesa circular de Mariupol, cidade portuária considerada estratégica e que está sitiada praticamente desde o início do conflito. Segundo o presidente ucraniano, a cidade está em ruínas. Sobre os diálogos por paz, Zelensky disse que as negociações com a Rússia têm sido difíceis, às vezes escandalosas, mas avançamos passo a passo. A Rússia, por sua vez, acusa os Estados Unidos de atrapalhar as difíceis negociações. O lado ucraniano muda constantemente de posição. É difícil evitar a impressão de que os nossos colegas americanos estão segurando as mãos deles, disse o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, em um discurso a estudantes em Moscou. Após um toque de recolher de 35 horas, a tensão continua na capital ucraniana, Kyiv, que teve mais relatos de destruição. A prefeitura informou hoje que casas e prédios ficaram em chamas após o distrito de Cherchivsk ser atingido. A região de Kyiv terá um toque de recolher da noite de hoje até manhã de quinta-feira, dia 24. Nesta quarta, dia 23, haverá ao menos 9 corredores de evacuação em 4 regiões do país, segundo o governo ucraniano. Armas para a Ucrânia. O embaixador russo dos Estados Unidos disse que uma parte significativa das armas enviadas à Ucrânia pode cair nas mãos de bandidos nazistas, terroristas e criminosos. Os países ocidentais não percebem que os militantes vieram de todo o mundo para a Europa. Podem depois aplicar a experiência de combate adquirida na Ucrânia em qualquer lugar, inclusive em casa. Eles não compreendem os riscos da disseminação de armas de mísseis transferidas para as Forças Armadas da Ucrânia em toda a União Europeia e regiões vizinhas, bem como seu uso contra a aviação civil, disse Antonov. Para o embaixador, não há garantia de que as armas não cairão nas mãos de extremistas em seu território. Apelamos ao patrocinadores de regime de Kyiv para que parem de incentivar o derramamento de sangue na Ucrânia e considerem seriamente as consequências de suas atividades. Ontem, o porta-voz do governo russo já havia dito que a Rússia pode usar armas nucleares em caso de ameaça existencial. Peskov disse que a Rússia tem uma doutrina de segurança interna para o uso de armas nucleares. Se for uma ameaça existencial ao nosso país, então pode ser usada de acordo com a nossa doutrina, afirmou o porta-voz do governo russo. Hoje ele classificou como muito imprudente e extremamente perigosa uma proposta da Polônia de enviar forças internacionais de paz para a Ucrânia. Andriy, chefe de gabinete do presidente ucraniano, pediu armas ofensivas aos países ocidentais para combater as forças russas. Nossas forças armadas e cidadãos estão resistindo em uma coragem sobre-humana, mas não podemos vencer uma guerra sem armas ofensivas, sem mísseis de médio alcance que podem ser um meio de dissuasão, disse Ermak.
Uma defesa eficaz durante muito tempo é impossível sem um sistema de defesa aérea confiável, capaz de derrubar mísseis inimigos de longo alcance, argumentou. Mas não entregam, assim como não enviam aviões, lamentou. O pedido de aviões foi sistematicamente rejeitado até o momento pelos países ocidentais, que não desejam uma intervenção militar na Ucrânia por medo a ampliar o conflito com a Rússia. O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que em Belarus, país vizinho e aliado da Rússia, representantes da força da oposição interromperam parcialmente a conexão ferroviária com a Ucrânia. A informação não pode ser confirmada de forma independente até o momento. O Ministério ucraniano também disse que equipamentos militares da Rússia e de Belarus está sendo movimentado ao longo do território belarusso e acumulado ao longo da fronteira ucraniana. Para a inteligência do Ministério da Defesa do Reino Unido, as forças russas estão tentando cercar as ucranianas no leste do país à medida que avançam da direção de Kharkiv e Mariupol, no norte da Ucrânia. A avaliação é de que os russos permanecem parados, provavelmente conduzindo um período de reorganização antes de retomar as operações ofensivas em larga escala. Segundo o comunicado desta quarta, a Alemanha também avalia que a ofensiva russa estagnou. O próprio governo ucraniano já começa a avaliar que a fase ativa da invasão russa terminará até o final de abril. Defesa circular em Mariupol. O Ministério da Defesa ucraniano, em um resumo das operações de hoje no conflito com a Rússia, disse que realiza a defesa circular. A cidade está cercada pelos russos, que tentam tomá-la. Para o Ministério, o inimigo está desmoralizado em algumas áreas, citando Mariupol como exemplo. Ele diz que na cidade menos de 10% do pessoal das forças russas estão prontos para continuar a guerra. O restante do pessoal é morto, ferido, doente ou desmoralizado. Apesar da análise do Ministério da Defesa, o Serviço de Estado da Comunicações Especiais e Proteção da Informação da Ucrânia disseram sobre Mariupol que sair da cidade por transporte pessoal é muito perigoso, devido aos constantes bombardeios. Mariupol, incluindo 1.247 crianças, foram evacuados às autoridades da cidade portuária. Hoje a cidade ainda tem quase 100 mil pessoas em condições desumanas. É um cerco total, sem alimento, água, medicamentos, sob constante bombardeio. Depois de insistir no apelo para que a Rússia permita a saída dos civis por um corredor humanitário, o Pentágono afirmou que a Rússia agora ataca a cidade com artilharia, mísseis de longo alcance a partir de navios posicionados no mar. As forças ucranianas também reportaram combates intensos em terra com a infantaria russa, depois que se negaram a aceitar um ultimato de Moscou na segunda-feira para a rendição. Kyiv é atacada. Ao menos 4 pessoas ficaram feridas, segundo as informações iniciais da prefeitura, após casas e prédios serem atingidos e ficarem em chamas em razão de um ataque nesta quarta. As informações sobre as vítimas e a natureza da destruição estão sendo esclarecidas, disse a prefeitura. Na região da capital, as Forças Armadas da Ucraniana disseram que conseguiram melhorar suas posições em Irpin, cidade próxima a Kyiv. O inimigo cava e tenta se reagrupar. A administração regional de Kyiv também aponta melhora nas defesas na cidade de Makarov. Bairros residenciais estão sendo bombardeados, monumentos históricos, escolas, hospitais, fábricas estão sendo destruídos, disse a administração, indicando também que os grupos inimigos estão tentando reabastecer a composição. Hoje, a administração estatal regional de Kyiv anunciou um toque de recolher das 20 horas, horário local, 15 horas em Brasília, desta quarta até 7 horas, 2 horas no Brasil, de amanhã. A região de Kyiv continua a defender-se heroicamente dos invasores, disse a administração. Tais medidas são forçadas e voltadas para a segurança de todos os moradores da região. O prefeito de Chernobyl disse que forças russas estão atacando intencionalmente civis e instalações de infraestrutura, segundo o relato da plataforma. Os militares russos estão atacando hospitais com fogo. Um hospital também é uma instalação de infraestrutura militar? É importante entender quais métodos são usados. Sua tática é destruir intencionalmente civis e instalações de infraestrutura.
não tem nada a ver com fogo direcionado a instalações de infraestrutura militar. De acordo com o prefeito, são realizados cerca de 40 funerais por dia agora na cidade. De acordo com as minhas estimativas, cerca de 50% dos moradores locais deixaram a cidade. Outros 50% estão ficando, mas infelizmente muitas pessoas entre os que ficam não podem cuidar de si mesmas. A cidade está sem serviços de água, gás, aquecimento e eletricidade. O presidente russo Vladimir Putin anunciou hoje que a Rússia deixará de aceitar pagamentos em dólares ou euros pelo fornecimento de gás à União Europeia e deu às autoridades russas uma semana para aplicar o novo sistema em rublos. Tomei a decisão de aplicar um conjunto de medidas para passar para o pagamento em rublos do nosso gás fornecido a países hostis, disse. China quer Rússia no G20. A China se pronunciou hoje contra uma exclusão da Rússia da próxima reunião da cúpula do G20, uma ideia sugerida pelos Estados Unidos devido à invasão da Ucrânia. A Rússia é um país membro importante do G20 e nenhum membro tem o direito de expulsar o outro país, afirmou à imprensa o porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin. Ontem, Jack Sullivan, conselheiro de segurança do presidente americano Joe Biden, mencionou a possibilidade de exclusão da Rússia do grupo. Tem uma reunião prevista para o fim do ano na Indonésia. O governo chinês, próximo ao russo, não condenou a invasão da Ucrânia. Os países ocidentais preparam novas sanções contra a Rússia e se reuniram amanhã, 24, em Bruxelas, em 3 âmbitos diferentes. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, G7 em um encontro de cúpula europeu, no dia em que a guerra completará um mês. Essas foram as notícias de hoje. Quero agradecer a você que ficou conosco até agora. E não esqueça de compartilhar nosso vídeo, deixar o seu like e apertar o sino das notificações. O meu muito obrigado, fiquem todos bem, um excelente dia para todos e até a próxima edição do Agora Notícias. Fui!